Pedro estava ali, olhando Jesus sendo levado, e quando alguém perguntou se ele era um dos discípulos, ele negou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e no exato momento da terceira negação, o olhar de Jesus cruzou com o dele. Não era raiva, não era condenação, era um olhar que dizia: eu sabia, e mesmo assim te escolhi. Pedro saiu dali destruído, chorando como alguém que perdeu tudo, inclusive a própria identidade. E se você também sente que falhou demais, esse momento de Pedro pode explicar exatamente o que está acontecendo com você agora. Se você sente que errou feio, se você acha que decepcionou a Deus, ou que já não serve mais para nada, esse vídeo é para você, porque existe um detalhe na história de Pedro que quase ninguém percebe. Depois da maior falha da vida dele, Jesus não apenas o perdoou, ele fez uma pergunta específica, 3 vezes, no mesmo lugar, diante das mesmas pessoas. E isso não foi coincidência, foi restauração planejada. E quando você entender esse detalhe, você vai perceber que sua queda não foi o fim, foi o início de algo que você ainda não enxergou. Talvez você esteja vivendo com um peso silencioso, algo que ninguém sabe, mas você sente o tempo todo. Talvez você tomou uma decisão errada, falou algo que não devia, ou simplesmente desistiu no momento em que deveria ter ficado firme. Ou, quem sabe, você se afastou, aos poucos, sem perceber, e agora sente que não consegue mais voltar como antes. Pode ser que você olhe para sua vida hoje e pensa: eu estraguei tudo. E o pior não é nem o erro, é a sensação de que Deus deve estar decepcionado com você. Como se você tivesse passado do limite, como se agora fosse tarde demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se o seu pior momento não for o ponto final da sua história, mas exatamente o lugar onde Deus decidiu recomeçar tudo? Pedro não era qualquer pessoa. Ele foi um dos mais próximos de Jesus. Impulsivo, intenso, cheio de coragem, mas também cheio de falhas. Foi Pedro quem disse que jamais abandonaria Jesus, que morreria se fosse preciso. Ele realmente acreditava nisso. Mas naquela noite, tudo mudou. Jesus foi preso, levado, julgado, e Pedro, que sempre foi forte, começou a sentir medo, o tipo de medo que paralisa. Ele seguiu Jesus de longe, tentando não ser visto, até que alguém o reconheceu. Você estava com ele. Pedro negou. Outra pessoa insistiu. Ele negou de novo. Na terceira vez, ele jurou que nem conhecia Jesus. E então, o galo cantou, e Jesus olhou para ele. Naquele instante, Pedro percebeu quem ele realmente era. Não o homem forte que ele imaginava, mas alguém fraco, falho, instável. Ele saiu dali chorando, quebrado por dentro. Às vezes, o momento em que você descobre sua fraqueza é exatamente onde a verdade começa. Então, Pedro tinha falhado e agora precisava viver com isso. Jesus foi crucificado, morreu, e tudo parecia ter acabado. Pedro voltou a pescar. Voltou para a antiga vida, como se nada tivesse valido a pena. Dias se passaram. E imagina o que passava na cabeça dele. Eu estraguei tudo. Eu não sirvo mais. Jesus confiou em mim. E eu falhei. Esse foi o silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, nenhum sinal claro. Só o peso da culpa. E talvez, por dentro, ele já tivesse desistido de si mesmo. Mas enquanto Pedro achava que tudo tinha acabado, Deus estava preparando um reencontro, um cenário específico, um momento exato. Nada era aleatório. Nem a queda, nem o silêncio. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação invisível. Mas o que acontece nesse reencontro muda tudo. Pedro estava pescando no mesmo lugar onde tudo começou. E então,
Jesus aparece na praia, preparando comida. Simples assim, sem cobrança, sem acusação, só presença. Depois de comerem, Jesus olha para Pedro e pergunta: "Você me ama?" Pedro responde: "Sim." Jesus pergunta de novo. E depois, uma terceira vez: "Você me ama?" Na terceira pergunta, Pedro sente, ele entende. 3 negações, 3 oportunidades de restaurar. Jesus não estava lembrando o erro, estava reconstruindo a identidade. E então ele diz: "Cuida das minhas ovelhas." Em outras palavras, eu ainda confio em você. Pedro não era mais o mesmo. Agora, ele sabia que não era forte por si só, mas mesmo assim, foi escolhido. E depois disso, ele se tornou um dos líderes mais importantes da história cristã. Deus não usa quem nunca caiu, ele usa quem foi restaurado depois da queda. Então, Pedro caiu, foi restaurado e teve um propósito renovado. Deus não se surpreende com suas falhas. Ele já sabia o que Pedro faria, antes mesmo de acontecer, e mesmo assim escolheu ele. Você não pegou Deus de surpresa. Sua história ainda está sob controle. A restauração é intencional. Jesus não ignorou o erro. Ele tratou diretamente 3 perguntas, 3 respostas. Um processo, encarar sua falha com Deus. É o começo da cura, não o fim. Seu propósito não é cancelado pela sua queda. Pedro falhou, mas foi chamado de novo. E com ainda mais responsabilidade. Aquilo que você acha que perdeu pode voltar mais forte, mais profundo. Quando Deus restaura alguém, Ele não volta ao ponto anterior. Ele leva para um nível mais verdadeiro. Talvez você esteja se sentindo como Pedro. Talvez você falhou em algo importante. Então para de fugir disso. Encara com Deus. Não esconde. Se você está vivendo com culpa, lembra disso. Culpa paralisa, mas a graça reposiciona. Pode ser que você tenha se afastado. Volta hoje. Não espera se sentir pronto. Pedro também não estava. Talvez você acha que perdeu seu propósito. Continua dando pequenos passos. Deus reconstrói no caminho, não na perfeição. Você não precisa se provar novamente. Você precisa apenas responder quando Ele perguntar: "Você me ama?" Deus não te define pelo seu pior momento. Ele te redefine a partir do encontro depois dele. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo uma palavra: recomeço. Só isso, porque essa palavra pode marcar o início de algo novo na sua vida hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém que você sabe que está se sentindo culpado, distante ou sem direção. Essa pessoa precisa ouvir isso agora. E no próximo vídeo, você vai ver outra história de alguém que também se sentiu incapaz, mas foi usado de uma forma que ninguém esperava. Porque no reino de Deus, o fim nunca é definido pela queda, mas pelo que acontece depois dela